Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ingrid, eu faço parte do curso de História da Faculdade FMU e hoje nós iremos trabalhar o tema de feudalismo, tá? Esse projeto, ele é um projeto de estágio remoto e estamos agora na aula 3. Bom, o tema que nós iremos tratar hoje, pessoal, é o feudalismo, tá? Aqui, nessa imagem que vocês estão vendo, é uma região feudal, né? Aqui tem um castelo, e aqui tudo em volta é uma região rural e feudal, tá? Mais para frente nós iremos entrar em detalhes referente a essa questão do ruralismo, e enfim. Bom, nosso projeto, né, ele tem aí um compilado de 10 aulas, e as duas primeiras aulas foram gravadas pelo aluno Jefferson. E nessas duas primeiras aulas, ele tratou sobre o assunto da queda, né, do antigo Império Romano Ocidental e também falou sobre as migrações bárbaras. Na segunda aula, ele tratou sobre a questão dos francos, os merovingios e os carolíngios. O conteúdo a ser discutido nesse curso, nessa aula de hoje, seria dar um conceito assim resumido do que é a Idade Média, né, para poder entrarmos no feudalismo, dar uma recapitulada, né, do que é a Idade Média. Vamos falar um pouquinho também sobre a religião predominante, o catolicismo, que foi uma religião muito predominante ali naquele período da Europa feudal. Vamos falar também sobre a pirâmide hierárquica, né? Que vai fazer ali a divisão da sociedade medieval. Entenderemos como que se deu, né, a transição do antigo modo de produção para o feudalismo, que o antigo modo de produção, no caso, era o escravismo, como se deu aí esse período de transição, tá? Como que foi. Falaremos também sobre a natureza do feudalismo, né? E regiões ali onde ele veio se desenvolver. Entraremos na questão do que é feudo, falaremos também sobre relação de sucerania e vassalagem e a transição do capitalismo, do feudalismo para o capitalismo, pondo fim aí, entre aspas, né, porque nada na historiografia ela termina assim de repente, não quer dizer que de repente acabou, porque é um processo que se dá, leva anos, é só mesmo porque nós temos que dar termos, dar datas de término para ficar mais fácil aí para o historiador, tá? Então aí também trataremos da transição do feudalismo para o capitalismo e o fim da Idade Média nesse período. Qual que é o objetivo, gente, de tratarmos desse assunto nesse vídeo? Esse vídeo, ele tem o objetivo de levar o aluno a compreender melhor, né, as relações entre senhor e servo na era medieval, observando assim as respectivas mudanças na forma de trabalho da antiguidade para a Idade Média, e como esse fato impactou na sociedade da época. Assim, como também refletir, né, nas dinâmicas da sociedade feudal e suas representações. Então, seria esse o objetivo, levar o aluno a compreender as relações de servo e senhor e como que era ali aquela política econômica que se deu ali naquele período milenar, que foi a Idade Média. Então, para entendermos o que é feudalismo, primeiro vamos precisar entender o que é a Idade Média, tá? A Idade Média, ela é o período compreendido entre a deposição do último soberano do Império Romano do Ocidente, que no caso era o Rômulo Augusto, e isso ocorreu aí por volta de 476, tá? Depois de Cristo, no século V, havendo com isso a queda do antigo Império Romano, que já estava em crise, né? Nada cai assim de repente, ele já estava em crise, já vinha se decaindo aí com o decorrer dos séculos, e teve o estupim aí no ano de 1476. Lembrando que essa data também é uma data historiográfica, tá? Como eu já falei, nada termina assim tão rapidamente, né?
Nada termina assim bruscamente, não há assim rupturas. As coisas vão acontecendo num processo. E, no caso, esse foi então o processo, tá? Então, houve aí a queda do antigo Império Romano e, e ele é compreendido até a conquista da cidade de Constantinopla, né, que foi conquistada aí pelos turcos no século XV, e foi então posto o fim do Império, o Império Bizantino. Então, compreende-se então que a Idade Média ela teve início aí, historicamente falando, no século V, e foi se findar ali no meados do século XVI. Bom, ela é dividida em dois períodos, gente. O primeiro é a Alta Idade Média e o segundo a Baixa Idade Média. O feudalismo ele tem o seu auge na Alta Idade Média, tá? E ele passa a cair aí em declínio na Baixa Idade Média. Foi-se pregado, né, por muitos anos, uma ideia assim meio que falsa da Idade Média como sendo a idade das trevas, né, a idade do atraso. Por muito tempo foi denominada, né, por um período de atraso, deficiência de conhecimento, pouca liberdade, restrição à circulação de ideias. Embora essa ideia não seja completamente equivocada, tá? Porque realmente houve sim um período de atraso, mas é muito equivocado, é muito forte se pensar aí como uma idade de trevas, só de trevas. É impossível, né, a gente querer descrever um tempo aí de um período de 1000 anos que não tenha apresentado fatos de extrema importância para o mundo daquela época e também para o mundo de hoje. Foi nesse período, gente, que a cultura floresceu, surgiram diversos pensadores aí que conciliaram a igreja e filosofia grega. Normalmente os pensadores eram associados à igreja, bispos, padres, enfim, eram pessoas que estavam ali no meio da igreja, tá? E principalmente a filosofia aristotélica. A igreja ela contribuiu muito com a civilização das tribos e reinos bárbaros, tá? No caso assim, de civilizar, de cultura, de educação, foi a igreja quem contribuiu com isso. E o que é feudalismo? Bom, foi o sistema socioeconômico que predominou aí durante toda a Idade Média. Ele se deu entre o século V a XVI. Tendo início aí com as primeiras invasões bárbaras que ocorreram entre mais ou menos do século V até o século VIII, e entrando em decadência entre os séculos XI e os séculos XVI. Não teve, como eu já havia falado anteriormente, gente, nada acontece de repente, né? É tudo um processo, né? O declínio do feudalismo ele aconteceu muito lentamente e sem rupturas, tá? Então, significa que ele terminou exatamente no século XVI? Não. Ele diminuiu, ele estava em declínio, né? Houve ali uma modernização, surgimento dos burgos e tudo, porém, alguns locais ainda permaneciam com o mesmo sistema aí de economia feudal, tá? Vamos entender aí a origem da palavra feudo, primeiramente. A palavra feudo é de origem germânica, tá? E o seu significado está associado ao direito que alguém possui sobre um bem, ou geralmente terra, né? Que é o que iremos tratar hoje, o assunto hoje é terra. O feudo era a unidade de produção do mundo medieval, e ali é onde acontecia a maior parte das relações sociais. O senhor do feudo possuía, além de terras, ele possuía também riquezas, e, no caso, riquezas em espécie, né? E tinha direito de cobrar impostos e taxas em seu território. Então, nós vamos aqui o que é caracterizado a Alta Idade Média, que é o período ali do estupim do feudalismo, onde ele estava em alta, onde ele era o auge.
Bom, primeiramente, vamos dar as definições do feudalismo, né? Ele é um meio de produção. Se a gente for olhar assim por olhos marxistas, né, podemos compreender o feudalismo como um meio de produção, o escravismo também, que pertencia à Roma antiga, também como meio de produção, e depois também o capitalismo também como meio de produção, tá? Então, assim, em correntes marxistas, nós temos essa visão, né? Que ele é um meio de produção. Agora, olhando para o sentido historiográfico, pode ser entendido, né, como um sistema econômico, político e social típico da Idade Média. Ele é baseado em sistemas de serviços de produção, tá? No caso, relações de sucerania e vassalagem. Nós logo vamos entender o que é a relação sucerania e vassalagem. Quais são as origens do feudalismo? Bom, dividir aqui, então, em tópicos, tá? Em pontos. Um dos pontos que eu coloquei aqui como primeiro é a crise do escravismo. O escravismo, como eu falei anteriormente, ele era um sistema de produção que ocorreu no antigo Império Romano, tá? Eles utilizavam-se de mão de obra escrava para a subsistência. E vamos discutir mais para frente a questão da diferença entre escravismo, né, entre o escravo e o servo. E já desde já vou indagar vocês. O que é escravo e o que é servo? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa, gente. O escravo, ele é alguém que não é dono de si, né? Ele não tem autonomia sobre as suas ações, ele não é dono de si, ele não é considerado uma pessoa que tem direitos e de decidir sobre o que vai fazer. O servo, o que vai diferenciar é que o servo ele é provido de liberdade, ele vai ter lá as suas obrigações, as suas relações com o seu senhor, porém ele é munido de liberdade. O escravo não tem liberdade, ele é uma propriedade. Então, essa é a diferença, tá? Enquanto o escravo ele é uma propriedade, o servo ele é munido de liberdade, tá? Mas nós iremos entrar mais a fundo com o decorrer do vídeo. O segundo ponto foi a queda do Império Romano, que aconteceu aí no ano de 476 depois de Cristo, tá? Então, isso então vai contribuir para se dar origem então aí ao feudalismo. Outro ponto, as invasões bárbaras, tá? Todos os povos que não falavam romano, eles eram considerados bárbaros, independente de qual etnia que fosse, se fosse, enfim, qualquer tipo de hunos, os merovingios, os carolíngios, os germânicos, todos eram considerados bárbaros. E um outro ponto também foi a ruralização. O que é essa ruralização? A ruralização ela se deu devido às invasões bárbaras, né? As populações que viviam nas cidades, com medo, eles vão migrar para as regiões rurais em busca de terra e proteção militar, tá? Então, a ruralização nada mais é do que a mudança da população que vivia na cidade, né? Nos grandes centros urbanos para os campos, que são os centros rurais. E o que é interessante aqui é que hoje em dia, né, no mundo de hoje, nós vemos muito a população que mora no campo mudando para a cidade, né, em busca de algo melhor, de uma vida melhor, mais confortável, em busca de estudo, de saúde, de melhor moradia, mas o processo hoje é ao contrário, né? Hoje a população que tem algum objetivo de crescer, ela vê o quê? Na cidade, um estopim de crescimento, né, de mudanças de vida. E naquele período, não. Naquele período, os povos, eles passaram a ver no campo uma garantia aí de apoio militar, né, de segurança e também de terras, onde eles pudessem se abrigar seus familiares e trabalhar para a sua própria subsistência. E o ponto final, chegamos à conclusão, então, que o feudalismo nada mais é
do que a junção dos costumes romanos mais os costumes bárbaros, tá? Nós vamos entrar, então, mais a fundo a essa questão dos costumes romanos, entender o que foi e também os costumes bárbaros, para poder entendermos o que é o feudalismo, tá? Bom, quais eram esses costumes bárbaros e romanos? Vamos entrar aqui primeiramente nos romanos, entender direitinho quais são esses costumes e por que se deu, então, esses costumes permaneceram, na verdade, né? Bom, foram dois aqui os pontos que eu destaquei, né? O primeiro é o colonato. O que é o colonato? O colonato, né, no caso, nesse regime, os grandes proprietários cediam parte da terra para pessoas pobres dos campos e das cidades, tá? Então, os proprietários aí de terra, eles iam pegar uma parte de sua terra ali no campo e ceder, né, para essas populações que vinham da cidade. Ou seja, no lugar do escravo, agora temos o colono, que é o servo, que é um trabalhador preso à terra, tá? E que, em troca de segurança oferecida pelo grande senhor feudal, dono da terra, vai entregar ali metade de tudo aquilo que ele produz a esse mesmo senhor. Ou seja, o senhor vai ali oferecer o pedaço da sua terra, um feudo, né? Ele tem ali uma expansão de terra muito grande e ele vai pegar um pequeno pedaço de terra e vai ceder a esse servo para que ele possa trabalhar, se sustentar. Esse senhor vai oferecer apoio militar e, em troca, o servo vai trabalhar naquela terra e vai também entregar uma parte da produção dele para o senhor. Outra questão também que permaneceu dos romanos foi o cristianismo, tá? O cristianismo, ele era a religião predominante em toda a Europa feudal, foi predominante do começo até o final do feudalismo. A igreja era a instituição mais poderosa da época, tá? Ela era muito influente e também rica durante a Idade Média. Gente, o cristianismo, ele não era novidade, porque ele já havia sido oficializado durante o Império Romano, tá? Pelo imperador Teodósio. E aí ele já tinha se tornado uma religião oficial ali no Antigo Império. Então, isso daí não era novidade. Então, o cristianismo ele vai permanecer. E os costumes bárbaros que também tiveram ali a permanência. O primeiro foi o comitatus, que no caso não é nada mais do que as relações de honra e lealdade entre os guerreiros bárbaros e seus líderes, tá? Ou seja, né, um exemplo, um chefe guerreiro era designado para comandar um grupo de soldados organizados contra a invasão de um outro povo guerreiro, né? E nesse acordo, o chefe do grupo militar prometia defender o interesse de seus comandados. Em troca, os comandados prometiam obedecer às decisões do chefe guerreiro. E esse tipo de relação social instituída aí pela lealdade, ela influenciou muito nas relações de servidão, que seria, no caso, as relações de sucerania e vassalagem, tá? Que estiveram ali presentes durante a Idade Média. A honra, a lealdade, a bravura eram questões muito importantes para a ética da cavalaria medieval. E essa tradição é uma herança germânica. Então, essa lealdade, honra e bravura, elas têm aí como herança germânica. E também um outro ponto, né, que seria o direito de consuetudinário, nada mais é do que o direito estabelecido e consolidado verbalmente, não escrito, tá? É aquele que se faz por hábito. É a palavra, no caso é a palavra que vale. Os tratos eram firmados oralmente. No mundo de hoje, temos aí um compilado de leis, de doutrinas, de constituições que vão regrar toda uma sociedade, né? Que vão reger toda uma sociedade, que normalmente ela é ali pensada, tem os projetos ali pelos deputados, depois vai ser aprovada pelos senadores, e assim sucessivamente até chegar no nosso líder supremo, que no caso é o presidente. E
durante muitos anos, sempre os homens fizeram tratos através do quê? De assinatura, né? Um papel, tinha que ter um papel comprovando que houve aquele trato. Que hoje, no nosso caso, são as nossas leis, as nossas constituições, que tanto serve para servir o povo, né, como também para limitar ali o poder do líder superior. E naquele período, não. Naquele período, o que valia era a palavra, tá? O poder era o hábito, né? A palavra era o que valia. Não tinha essa questão de acordo escrito, tá? Então, seria essa definição. E como se tornar um senhor feudal? Bom, gente, durante a Idade Média, diversos povos bárbaros dominavam a Europa, como nós já discutimos aí acima, né? Tornando-se impossível a união desses povos com os descendentes dos nobres romanos. Era impossível, eram diversos tipos de povos e é impossível haver algum tipo de acordo entre os nobres aí romanos, né, descendentes do Antigo Império, que eram donos de pequenos feudos, tá? Com a permissão do rei, esses descendentes dos nobres romanos tornaram-se senhores feudais. Bom, vamos definir quem são os suceranos e quem são os vassalos. Suceranos. Quem eram os suceranos? Normalmente eram os nobres, né, que doavam as terras, até mesmo castelos, aos vassalos, dando proteção jurídica e militar ao vassalo, tá? Então, o sucerano era aquele senhor de terra que ia doar um espaço de terra para que o seu vassalo, servo no caso, iria trabalhar e sobreviver daquela terra. Quem eram os vassalos? Os vassalos eram os indivíduos que ofereciam ao senhor ou sucerano fidelidade e trabalho em troca de proteção e um lugar no sistema de produção. Então, entendendo o que é o servo, é aquele que trocava serviços, né? Oferecia ali o seu trabalho na terra e, em troca, recebia desse senhor um pedaço de terra e proteção militar. Como se iniciou o feudalismo? O feudalismo surgiu depois, então, da desintegração do Império Romano, como eu já discuti anteriormente, devido às invasões bárbaras ocorridas no século V. Mas esses invasores não destruíram toda a civilização romana, tá? Não houve ali uma destruição total, onde não restou nenhuma alma viva para se contar a história, tá? Pois as novas sociedades que estavam ali surgindo eram uma mistura de povos, dos conquistadores e dos conquistados. Então, no caso, era uma mistura, né, de povos, tanto de bárbaros quanto de romanos. A sociedade feudal na Europa teve características romanas. Uma delas foram as vilas, ou seja, as grandes propriedades de terras que mais à frente deram origem aos feudos, o cristianismo, organizado pela Igreja Católica, que ajudou e muito a preservar a cultura greco-romana, tá? E que tinha o poder cultural da época. Então, detinha na mão do cristianismo, da religião, da Igreja Católica, todo o poder cultural ali naquele período. Tanto é que a igreja também era aquela que era responsável pela educação das pessoas, né? A Idade Média, normalmente as pessoas, né, como os servos eram a maior população, normalmente as pessoas não tinham nenhum tipo de instrução alfabética. Normalmente as pessoas não sabiam ler, não sabiam escrever. E hoje, se formos olhar as fotografias das igrejas antigas do período medieval, as grandes catedrais, elas têm lá as figuras que eram estampadas normalmente nas janelas, paredes das igrejas, que retratam cenas da Bíblia, né? E essas cenas, elas são de caráter pedagógico, porque como a população ela não era instruída alfabeticamente, elas aprendiam, então, através de figuras, tá? Quais são as características, gente, do feudalismo? Primeiro, poder descentralizado, tá? Não havia o poder nas mãos de alguém, ele era descentralizado. A economia baseada na agricultura e subsistência, ou seja, você vivia da terra, você vivia do que você plantava. Trabalho servil e amonetário.
ou você era nobre ou você era servo, né? E o servo, ele trabalhava na agricultura como forma de subsistência. Não havia comércio, tá? O que você plantava era para você sobreviver, você não ia vender aquilo. E predomínio de troca de produtos, que chamava-se escambo, ou seja, eu estou precisando de um produto e um outro servo tem ali aquele produto, eu vou fazer uma troca com ele. Eu pego o meu produto que eu tenho e ele vai me dar o produto que é do meu interesse em troca desse produto que eu vou oferecer a ele. Nós vamos tratar um pouquinho agora, gente, da sociedade feudal. Falaremos em individual de cada um. Bom, a sociedade feudal, ela era estamental, tá? Ou seja, a condição de cada indivíduo era determinada pelo nascimento. Assim, quem nascia nobre, nobre seria por toda a vida. Já aqueles que nasciam servos, também estavam condenados aí à vida servil para sempre. Não existia possibilidade de ascensão social naquele período, tá? Então, quem nascia nobre, nobre seria. Quem nascia servo, servo seria até morrer. O que também difere dos tempos modernos, né? Porque hoje nós nascemos, já entramos na escola, estudamos, aprendemos a ler, aprendemos a escrever, depois vamos para fazer um cursinho, fazer faculdade, com o intuito do quê? De subir de vida, né? De melhorar. Nascemos pobres, mas temos, de repente, aí o ideal de nos tornar ricos, ou às vezes nem ricos, mas melhorar a nossa situação financeira, melhorar a nossa condição de subsistência. E naquele período não, naquele período quem nasceu ali servo vai ser servo para sempre, não tem a possibilidade de ascender não tem a possibilidade de ascender de lugar, tá? Não tem como um servo virar um nobre. E aqui nós temos a divisão, a pirâmide divisória aqui da sociedade feudal, tá? Aqui vocês podem ver, né, que está a realeza, a alta nobreza, alto clero. Também aqui tem a nobreza média. Aqui nessa parte aqui, fica aqui a separação, né, entre a elite e o povo. A elite fica aqui, né, nessa parte superior. E aqui, o povo. Na parte da pirâmide, onde está o povo, no caso aqui entre os grupos intermediários, né, que normalmente era composta de artesãos, comerciantes, ricos, lavradores e profissionais liberais. Nessa parte aqui mais inferior, são os grupos modestos, tá? Compostos por camponeses, que possuem terras e pequenos artesãos e comerciantes oficiais. E aqui por baixo da pirâmide, tem as camadas mais pobres da população, tá? Que eram os servos, os jornaleiros, trabalhadores, assalariados, e enfim, aqui era então a população mais que está abaixo de todos aqui na pirâmide feudal. E por último, né, que nem está entrando aqui na pirâmide, tem os marginalizados, os que são os excluídos. Normalmente aqui entende-se como se fossem pessoas indigentes ou pessoas que não têm teto. Como se dava, então, a divisão da sociedade feudal? A ilustração acima, ela mostra muito bem as diferenças das classes sociais existentes na Idade Média, tá? No topo, então, sentado no trono, tem o rei, que aí abaixo vem o clero e a alta nobreza, né? Seguido da nobreza média. Depois vem os grupos intermediários, como os artesãos, comerciantes. Vindo abaixo também vem os camponeses, e padeiros, costureiras, bobo da corte, e por último, abaixo de todos estão os marginalizados. O rei. Bom, o que o rei fazia? Os reis, eles outorgavam, né, concediam as terras aos senhores feudais, que eram os nobres, que em troca juravam fidelidade ao monarca e também ajuda militar sempre que requisitada pelo rei.
A nobreza. Os nobres, que eram os senhores feudais, não trabalhavam, tá, gente? Eles viviam aí da coleta de impostos e da produção dos servos que habitam em suas terras. Os passatempos preferidos dos nobres eram a caça e a falcoaria. Porém, quando haviam guerras, os nobres eles eram convocados pelo rei para defenderem aí o reino. Uma questão aqui que eu vou apontar para vocês seria a seguinte: os nobres, por eles não trabalharem, o que acontecia? Os seus vassalos, né, que eram os servos, eles tinham lá o pedaço de terra que o nobre cedeu a ele, e além dele trabalhar ali na sua terra, no seu pedaço de terra, e já ter que pegar uma terça parte dos seus produtos que ele conseguiu produzir ali na sua terra e ceder para o seu sucerano, ele tinha também que trabalhar na terra do sucerano em alguns dias da semana, tá? O clero. Bom, o clero eram os membros da igreja, que eram os padres, os bispos, os papas e etc., que eram responsáveis pela religião. Nessa época, a igreja desempenhava um importante papel, né, para a preservação da ordem social. Também coletavam os dízimos da igreja e tinham a função de rezar ali pelo povo e tratar o povo espiritualmente também. Então, eles tratavam o povo politicamente e espiritualmente, além também de ter ali o poder de organização e de ordem social. Os servos. Bom, os servos, né, era a camada mais baixa, mas, porém, era a camada mais populosa, chegando a representar 98% da população ali de um feudo. Eles não tinham direitos, apenas deveres, tá? Trabalhavam nas terras que pertenciam ao seu senhor feudal, e a ele deveriam pagar impostos e entregar parte da colheita, além de também o seu trabalho nas terras do senhor em dias alternados. Relação sucerania e vassalagem. Como se dava essa relação? Essa relação se dava da seguinte forma: o nobre sucerano doava um feudo para o outro nobre vassalo. Existia pouca ascensão e mobilidade social. A igreja foi uma forma de promoção da mobilidade, tá? A palavra escravo seria imprópria, embora houvesse muita miséria nas condições de vida dos camponeses. Juravam fidelidade e trabalho aos seus senhores em troca de moradia em suas terras. Os nobres, para obterem a posse do feudo, faziam o mesmo juramento ao rei. Os vassalos oferecem fidelidade e trabalho aos suceranos, tendo em troca proteção. O rei era o sucerano majoritário, tá? E o mais poderoso também. Então, aqui é onde vai entrar a questão da palavra escravo. Como eu expliquei anteriormente, a palavra escravo seria muito forte para associar o servo, porque por mais que ele esteja ali preso ao seu senhor por essa relação de sucerania e vassalagem, ele ainda era munido de liberdade. Ele não era tratado como uma coisa, né? Ele não era uma coisa, ele era alguém que tinha liberdade. Então, é uma palavra que seria muito imprópria para essa ocasião, porque ele está oferecendo serviços, ali está havendo uma troca, né? Enquanto que um escravo não, o escravo ele não está oferecendo, não está recebendo nada em troca, ele só está entregando o seu trabalho, não está recebendo nada em troca, ele não é dono dos seus atos, ele é considerado um objeto de compra, né? Ele não é considerado um ser humano e sim um objeto de produção, tá? Então seria pesado por conta dessa questão, que há essa grande diferença aí de o servo não ser escravizado porque ele é munido de liberdade, e o escravo não tem liberdade. Entraremos, gente, agora nas questões dos tributos que eram pagos, tá? Aqui tem alguns dos tributos que eram cobrados, tá? E as principais obrigações civis eram, primeiramente, a corveia. A corveia é o que eu expliquei anteriormente, é um trabalho compulsório nas terras do senhor em dias alternados da semana, tá? Então, esse é um imposto pago aí ao senhor feudal. Como eu expliquei anteriormente, você como servo, trabalha na sua terra e em dias alternados da semana você vai trabalhar na terra do seu senhor
também para produzir lá. Tem a talha. Tinha talha, né, na verdade. A talha, ela se referia a uma terça parte da produção servil que deveria ser entregue ao sucerano, tá? Então, tudo que o servo produzia, de tudo isso que ele produzia, ele tinha que tirar a terça parte e entregar ali para o seu sucerano. Tinha a banalidade, que era o imposto cobrado pela utilização dos instrumentos do feudo, tá? Que no caso moinhos, pontes, celeiro, forno e etc. O que acontece aqui? Normalmente esses instrumentos eles não pertenciam aos servos, eles pertenciam aos donos das terras, né? Aos senhores feudais. Então esses servos eles pagavam um imposto, que era uma espécie, vamos dizer assim, espécie de aluguel, né? Por esses instrumentos, para poder utilizar esses instrumentos para poder fazer o trabalho na terra. Tinha a captação, que era o tributo pago por cada pessoa da família do vassalo. O tostão de peru ou dízimo, né, que no caso o servo devia destinar aí 10% de sua produção para a igreja, que era utilizado pela capela local. Tinha os tributos, tinha o censo, que eram tributos pagos pelas pessoas livres para a nobreza. O vintém correspondia a uma 20ª parte da produção do manso servil, né, que era destinado à manutenção da igreja. Tinha também a taxa de justiça. No caso, os servos e pessoas livres pagavam para que fossem julgadas em tribunais dos nobres. Tinha também o formariage, né? Todo servo era obrigado a contribuir com o casamento dos nobres, tá, gente? Então, o nobre ia se casar, o servo era obrigado a contribuir com esse casamento. Essa contribuição era realizada através de uma taxa, também para o casamento dos familiares dos nobres. Então, além dele contribuir para o casamento ali do seu sucerano, ele tinha também que contribuir para também o casamento dos familiares aí do sucerano. Tinha a mão morta, que era uma taxa paga para se permanecer no feudo, caso houvesse o falecimento do pai de família, tá? A albergagem, o servo teria por obrigação de abrigar o senhor feudal, se assim fosse preciso. Agora nós vamos entrar aqui na questão do declínio do feudalismo, né, que já é representante aí da Baixa Idade Média. E o surgimento dos burgos, tá? Que é relativo. Pessoal, então, durante a Idade Média, a Europa vivia o feudalismo, né? Período no qual as principais autoridades eram os senhores feudais e a igreja, não havia centralização de poder e toda a produção era apenas para a subsistência dos feudos. A política era de troca, não existia comércio nem moeda. As classes sociais se dividiam entre nobreza, clero e servos, tá? No século XIV, com as cruzadas, esse cenário começa a mudar, pois o Oriente e o Ocidente passam a criar relações comerciais entre si. Surgem feiras que comercializam produtos vindos do Oriente, e essas feiras elas estimulam na Europa, né, a produção têxtil e artesanal por parte da população servil, que vem nelas a oportunidade de produzir produtos e oferecê-los nas mesmas feiras. Foram surgindo, então, pequenas cidades ali, né, ao redor das feiras, e essas cidades foram chamadas de burgos. Os produtos produzidos passaram a ser trocados por moedas, uma parte dessas moedas eram guardadas, o que gerou, então, um acúmulo de capital na Europa. Surge, então, uma nova classe social, que seria a burguesia, que era composta por pequenos comerciantes, né, que ascenderam de classe por meio do comércio. Então, no caso, a burguesia, nesse período, ela surge como uma classe aí de servos que ascenderam de posição social devido ao comércio. O comércio praticado pela nova burguesia desenvolveu a lógica central do capitalismo, que nada mais é que seria da mercadoria, né? Ou seja, os produtos deixam de ser produtos apenas, né, para a manutenção dos feudos, apenas de subsistência, né? E eles passam a ser fabricados
para o comércio e acúmulo de riqueza, ou seja, não tem mais aquela fabricação suficiente para o sustento familiar, o sustento do feudo. Agora ele começa a ser produzido em massa para se obter riquezas e acumular na Europa. E, no caso, essa seria, então, a lógica central do capitalismo, né, o mercantilismo, ou seja, acúmulo de capital na Europa. Com a ascensão da burguesia, com o crescimento da burguesia, o antigo sistema político torna-se inviável. É claro que esse processo é bem lento e sem rupturas, como eu já falei desde o início, né? Nada se acaba assim de repente, é um processo muito lento. Ele vai acontecendo gradualmente com o passar dos anos. A burguesia, que ganhava cada vez mais poder, sentia-se prejudicada pelos impostos altíssimos cobrados pelos senhores feudais e pela falta de condições para o desenvolvimento mercantil. Passaram, então, a apoiar a centralização do Estado nas mãos de um rei, o que, então, não era centralizado, agora eles passaram a defender, né, a centralização, e surgindo, assim, os Estados-nação. Os burgueses pagavam impostos ao Estado, e esse facilitava o desenvolvimento do comércio. Então, assim, aquele tanto de impostos que eles pagavam ali para a igreja, para o senhor feudal, para o clero, enfim, para todo aquele pessoal que eles pagavam no sistema do feudal, agora eles passam a pagar para o Estado. A igreja, apesar de sofrer duras críticas, ela vai se tornar também uma instituição burguesa, tá? A igreja ela vai se aburguesar também, com a ascensão da burguesia, e esse é o ponto central que vai marcar, então, a passagem do medievalismo para a Idade Moderna. Bom, gente, nós chegamos, então, ao fim dessa videoaula, tá? E vamos fazer aqui uma conclusão do que se for discutido, então, nessa videoaula. Bom, nessa videoaula, discutimos os conceitos da Idade Média e qual o seu período de duração, né? Mais ou menos do século V até o século XVI. Caracterizamos a Alta e Baixa Idade Média, Alta Idade Média como auge do feudalismo, Baixa Idade Média como feudalismo em declínio, já fazendo a transição aí para o capitalismo. Aprendemos o que é feudalismo, quais suas definições e quais também as suas origens. Vimos os costumes bárbaros e romanos que permaneceram durante o período da Idade Média. Discutimos a questão do escravo não ser servo, tá? E vice-versa, a diferença, escravo não é servo e nem servo é escravo. Não tem o mesmo significado, tá? Essa palavra. Vimos também aí a divisão da sociedade feudal através da pirâmide hierárquica, tá? Relações de sucerania e vassalagem, buscamos entender o que é um sucerano, o que é um vassalo, e entendendo que sucerano é o dono da terra e o vassalo é o servo que vai trabalhar na terra. E tipos de impostos, todos os tipos de impostos. Alguns tipos de impostos, na verdade, que ocorriam naquele período, nós discutimos aqui também. E, por último, nós vimos, então, aí o surgimento dos burgos e o declínio do feudalismo. E é isso, gente. Essa foi a aula de hoje.